Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Câmara Cidadã, transmitido semanalmente aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. O assunto de hoje é um tema importante, preocupante e interessante: poluição visual. Fique com a gente. Muito bem, começando aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Como eu disse na abertura do programa, o tema de hoje é sobre poluição visual. E basta você andar pelas ruas da cidade e ver um grande número de cartazes, anúncios, faixas, outdoors, balões, diversas propagandas em placas, banners, front lights e muitos outros que estão à disposição do público em ambientes totalmente urbanos, especialmente em centros comerciais. Será que existe, na verdade, um limite ou padrão para toda esta divulgação? Para falar sobre esse assunto, eu recebo no programa dessa noite, cumprimentar os nossos convidados de hoje, primeiramente o vereador mais jovem dessa Casa Legislativa, o vereador Leonardo Piruca, do PP. Tudo bem, vereador? Obrigado por ter vindo. Luciano. É sempre um prazer estar aqui no teu programa. Você é uma pessoa que sempre deixa os seus convidados muito à vontade, então é sempre um prazer vir aqui. Boa noite, as pessoas que nos estão acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto latente hoje na sociedade balneário-camboriense, e eu trouxe aqui um amigo e um convidado para também discutir esse assunto junto com a gente. Muito bem, ele é paulista, mas já vive em Santa Catarina há mais de 30 anos, adotou o nosso estado para residir e para fazer aquilo que mais entende. Estou falando do professor Carlos Alberto Barbosa de Souza, que é o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale. Seja bem-vindo pela primeira vez aos estúdios. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Eu acho que essa vai ser uma ótima oportunidade de discutir um tema muito importante na cidade, que é a poluição visual, ou melhor, a programação visual que a cidade tem que ter. Muito bem, cumprimento também o jovem acadêmico do 7º período do curso de Arquitetura e Urbanismo, o acadêmico Henrique Belling, amigo do vereador. Tudo bem, Henrique? Boa noite, tudo bem, Luciano? Prazer estar aqui, poder contribuir com o conhecimento pouco que a gente ganha e também como cidadão natural de Balneário também poder deixar nossa contribuição para o pessoal de casa. Bom, tem pessoas que apreciam essa atividade comercial e profissional da poluição visual, adorada e criticada. Na verdade, esse tipo de poluição recebe pouca atenção por parte do governo e das pessoas em geral, talvez por suas consequências não serem tão visíveis para os críticos e para a população, cidadão comum, apenas aprecia, mas não entende se falta informação, se aquilo está de acordo ou não. O programa Câmara Cidadã recebe em cada bloco uma pergunta de um telespectador aqui do município de Balneário Camboriú. E a população, como eu disse, tem dúvidas sobre esta questão e vamos conferir agora a pergunta do telespectador, o senhor Jorge Luiz. Eu gostaria de saber dos vereadores se existe alguma lei que determina o tamanho dos outdoors. Essa pergunta do Jorge, Luciano, é uma pergunta muito pertinente, eu acho que é uma pergunta muito atual para o que nós estamos vivendo. Até queria parabenizar e agradecer a participação do munícipe Jorge. Existe sim uma legislação que fala sobre isso, só que essa legislação ela é muito antiga, ela deve ter 20 ou 30 anos e ela está em desencontro com as necessidades e com a realidade da cidade hoje. Essa legislação que ela existe, ela fala sobre padrões de tamanho e não sobre algumas especificações técnicas que são importantes e necessárias nesse momento que a gente está vivendo de uma explosão de mídia na cidade. Hoje nós vemos outdoors de todos os tamanhos, painéis eletrônicos de todos os tamanhos, de todas as intensidades. E é justamente isso que essa lei não regulamenta. Essa lei regulamenta somente tamanho e algumas especificidades da questão de material que pode ser utilizado nesse outdoor. Muito bem. Professor Carlos, há quem pensa que quando se fala de arquitetura e urbanismo é voltada só para o segmento da construção civil, por exemplo, a alvenaria que seja, mas aonde esse fator de poluição visual entra no curso, por exemplo, de arquitetura e urbanismo? Na verdade, o curso é de arquitetura e urbanismo, né? A parte de urbanismo ele trabalha com as questões da cidade, mas além disso, trabalha com as questões da região até de um país, não é?
Então essa questão que o vereador coloca é importantíssima mesmo. A gente tem que levar em consideração não somente as questões do tamanho da programação visual. Eu não gosto de falar da poluição, mas sim da programação. Toda cidade tem que ter uma programação dentro desse contexto urbano de como vai fazer essas questões de informativos e tal. Para que essas informações comerciais não se sobreponham às informações da cidade, né? Que a cidade tem que ter informações, placas de pare, placas de informações de trânsito e tal. Então é importante que a gente leve em consideração, quando está estudando essa questão da programação, a questão da paisagem urbana, né? A programação visual de uma cidade, ela faz parte dessa paisagem urbana, junto com o que você falou, com as edificações, com as árvores, com as praças. Isso tudo forma a conformação, né? Conforma a cidade. Então é importante a gente, além de pensar de como fazer isso, aonde fazer essa programação e de que forma, né? Então o curso, existem disciplinas específicas, uma chama Programação Visual e Desenho Industrial, que trabalha então com essas questões, obviamente em outras disciplinas como paisagismo, urbanismo, em que essa questão da programação visual ela é levada em consideração e ela faz parte então desse conjunto de fatores que conformam a paisagem da cidade. Deixa eu perguntar para o jovem acadêmico do curso de arquitetura de 7º período, Henrique, você que estuda um curso tão brilhante e importante como esse, a tua opinião sobre esse fator da poluição visual, assusta ou encanta? De certa forma ele assusta um pouco quando ele passa desses limites e se torna agressivo. Como o professor Carlos falou, existe essa conformação de que essas questões de comunicação elas fazem parte do desenho da cidade, mas elas têm que ter esse limite para que elas não se sobreponham a outras composições da cidade e se tornem agressivas e não deixam de ser uma comunicação positiva para passar a ser uma comunicação negativa. Vereador Piroca, o senhor acha que falta informação? Aquilo que eu falei na abertura do nosso programa é que muitas pessoas veem um fato normal, a propaganda, a visibilidade dela, mas para quem entende do assunto sabe que sempre ultrapassa a barreira. Nessa discussão tem uma situação, tem um case muito interessante que é o case do painel eletrônico. As pessoas acham que o painel eletrônico é uma coisa, LED, o painel de LED, o painel de luminosidade. O painel eletrônico, o painel de LED é uma coisa muito bonita, que nos reporta a grandes centros urbanos do nosso planeta, como Nova York, como Las Vegas. Só que as pessoas elas não param para analisar tecnicamente quais são as dificuldades, quais são os problemas que esse tipo de mídia causa. E quando nós falamos em discutir uma programação de mídia, nós falamos disso. Nós falamos em trazer uma informação técnica sobre o assunto. É muito fácil a gente achar e ver numa edificação, num prédio, um outdoor com dezenas de metros quadrados que ocupa uma... Agora, para a pessoa que está olhando, está andando ali, vai achar muito bonito aquilo. Mas para o técnico, para a pessoa que tem conhecimento técnico sobre trânsito, sobre a pessoa que tem o conhecimento que o professor e que o acadêmico Henrique tem sobre urbanismo. Quais são essas informações? Justamente é isso que a gente quer trazer nesse debate. Fazer com que essas informações venham ao encontro da sociedade. Porque o munícipe, Luciano, que não tem acesso a esse tipo de informação técnica, acha tudo muito lindo. Só que nós, agentes públicos, que temos a responsabilidade de fazer uma gestão mais eficiente, mais técnica, temos que nos aportar em informações como essa, para entender que todo o contexto urbano é construído com uma série de coisas. E essa série de coisas vão de uma programação dessas identidades visuais. Muito bem, intervalo e voltamos rapidinho. Até já. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter. Quantos gols Denner não teria feito pelo Brasil? Eu quero que todo mundo saiba que ele vai estar aí abençoando todo mundo. Quantas canções Rafael Mascarenhas não teria feito? Quantas lições professores não deixaram de ensinar? Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver? Consciência no trânsito. Um pacto pela vida.
Retornando para o segundo bloco do programa Câmara Cidadã, falando hoje, abordando um tema muito importante sobre poluição visual em Balneário Camboriú. E vamos, nesse instante, vereador Leonardo Piruca, a segunda pergunta do nosso telespectador, do morador da cidade, senhor Honório José Schultz. Ando na rua e vejo muita poluição visual. Quero saber se existe algum projeto para legalizar isso. Antes de mais nada, Luciano, quero te parabenizar e parabenizar a toda a equipe da TV Câmara, a Ellen, todas as pessoas, pela sua nova formatação. Poder conversar com as pessoas, que elas poderem fazer perguntas para a gente é uma coisa muito importante, muito interessante, que transforma a Câmara no que ela tem que ser, essa coisa de ligação com a comunidade. Sobre a pergunta do senhor Honório, ele até parece que nós combinamos isso. Por quê? Porque nosso mandato, o mandato do vereador Leonardo Piruca, tem um projeto em tramitação nessa casa, apresentado há 6, 7 meses atrás, justamente sobre a questão da regulamentação disso. Como nós falamos no primeiro bloco, existe uma legislação muito antiga que ela não vai ao encontro do que hoje nós precisamos na nossa cidade, que é uma coisa mais de vanguarda, uma coisa mais evoluída. Esse projeto que a gente apresentou, ele não só regulamenta a questão das especificidades do tamanho do outdoor, como também fala sobre painéis eletrônicos, sobre a intensidade, sobre os horários de funcionamento dos painéis eletrônicos, sobre a questão de que estrutura um painel eletrônico ou um outdoor pode ter. Porque nós vimos que existem muitos problemas de questão até de construção, Luciano. Você imagina, o Luciano mora numa casa e ao lado da casa dele tem um terreno baldio e eu sou proprietário desse terreno baldio. Eu vou lá e construo um outdoor de madeira, sem nenhum acompanhamento de um engenheiro responsável, sem nenhuma questão de RT. Passa, dá um vento, uma chuva, alguma coisa, esse outdoor cai. Esse outdoor cai pode prejudicar não só a fiação da rua, como uma pessoa que está passando, como a casa de uma pessoa que mora ao lado. E sobre a questão também das fachadas de comércio. Hoje, realmente, principalmente quem anda entre Alvin Bauer e a 1.500 a 2.000, vê uma poluição visual sem tamanho na nossa cidade. Por quê? Porque não existe uma regulamentação que diga, eu sou empresário, eu tenho uma loja e a fachada dessa loja pode dispor de tanto da sua parte externa para a publicidade. O que acontece hoje é que o empresário, ele até acha que está fazendo uma coisa boa, mas não está. Eu vejo turistas passando no Brasil e dizendo, eu preciso procurar tal loja. Passa na frente da loja, mas é tanta poluição que acaba não conseguindo nem ver o nome da loja. Então eles não estão sabendo se comunicar. Esse projeto traz um pouco dessa ideia que a gente quer de profissionalismo para a mídia da nossa cidade. Muito bem, vereador Piruca, respondido então a pergunta do senhor Honório. O senhor falou de vários itens que compreende dentro desse projeto que o senhor protocolou aqui na Câmara e já repercutiu na mídia da região. O senhor não falou da questão dos recuos também. Sim, mas o projeto de lei também traz recuos. Ele traz recuos dizendo não só o recuo da base do outdoor, como também o recuo da placa. Por que acontece? Hoje você vai e coloca uma base, determinado recuo, mas a placa acaba às vezes invadindo o passeio público, coisa que não pode. Hoje o passeio público é destinado para as pessoas e não pode sofrer nenhum tipo de influência ou qualquer tipo de transtorno por causa das mídias. Eu creio que na região da Anfre, mas hoje falando especificamente sobre Balneário Camboriú, são mais de 10 empresas do segmento de banners, de outdoors que atuam na região. Em momento algum, o senhor é contra esse tipo de trabalho? Com certeza não, Luciano. Eu acho que todos nós que estamos na sociedade organizada e que estamos desenvolvendo nossas funções profissionais, tem espaço para desempenhar o que se propõe a desempenhar. Tem várias empresas de respeito, empresas que estão há décadas no mercado e a gente não quer ir contra essas empresas. A gente só quer fazer com que se regulamente, até para que a vida delas seja melhorada. Porque hoje o que acontece é uma desorganização tamanha que chega a ser ruim, não só para nós moradores, principalmente para nós moradores, mas para quem trabalha no ramo. Hoje está muito bagunçado o negócio e essa lei quer criar um marco, um divisor de águas para regulamentar tudo isso, gerando uma sociedade melhor para o morador, para o agente público e também para as empresas. Me chega uma informação agora que eu lembro, vereador Piruca, aqui na cidade vizinha de Itajaí, houve um caso de uma forte ventania em que um outdoor se desprendeu do terreno, acabou atingindo um veículo e ferindo uma cidadã. Deu problema para a cabeça para o pessoal que atua junto ao Codetran em Itajaí. Já eu quero conversar com o professor Carlos, mas eu quero perguntar para o jovem acadêmico, o Henrique. Você falou, vereador, agora há pouco no primeiro bloco, essa questão
do serviço ser legalizado, mas não tem como se surpreender, por exemplo, com os painéis de LED que chamam a atenção. E o Henrique, por exemplo, você é jovem, está cursando arquitetura e urbanismo. Você visita, por exemplo, uma Times Square em Nova York, visita o centro financeiro de Hong Kong, vai para Xangai, Tóquio no Japão é mais alucinante ainda. Você, como acadêmico, você se preocupa que o professor já me falava nos bastidores, em off, que há teses em que acadêmicos apresentam soluções que são geniais, às vezes não são reconhecidas aqui em Santa Catarina. Já tivemos aí top acadêmicos número 1. Você vê alguma solução para isso, Henrique? Eu acho que a solução ela pode depender dentro de cada centro urbano, né? Como você citou, alguns grandes centros que já têm essa conformidade e já fazem turismo até mesmo em função dessa forma. Então, eu acho que cada cidade, cada região, ela deve ser pensada de uma forma diferente. A gente tem outras cidades históricas do Brasil, por exemplo, se for visitar Ouro Preto, Paraty, algumas cidades já tem uma forma regulamentada para isso, para que essa parte de comunicação não sobreponha a parte histórica e as construções antigas da cidade. Então, acho que deve ser pensado não como uma solução geral, mas cada ponto especificadamente. Eu estava falando com o Henrique esses dias sobre isso. E nós conversando sobre esse assunto de painéis e de cidades como essas que o Luciano falou, e nós chegamos ao ponto de que Hong Kong ou a Times Square, legal, tem bastante painéis eletrônicos, mas ninguém mora ali. E o que a nossa lei propõe é justamente uma regulamentação. Por quê, professor Henrique? Às vezes um painel está na frente de um edifício residencial. E daí, se o cara não tiver um grande sistema de isolamento, um blackout daquilo ali, aquilo parece que está brilhando o sol na cara dele. Está lá deitado e o negócio piscando e brilhando. Por isso que a gente quer trazer uma regulamentação de horário. Eu acho que é muito do encontro que o Henrique falou, a questão da especificidade de cada região. Se em Hong Kong se tem até um turismo voltado para isso, é diferente da nossa realidade. Posso complementar? Eu acho assim, existe um problema de escala muito grande, né? Balneário Camboriú tem uma conformação urbana que é muito diferente de qualquer outra cidade do litoral. É uma cidade muito verticalizada e muito densa. Então, na verdade, a gente tem um visual muito pequeno. O olho da gente corre em uma altura muito pequena da cidade. Então, obviamente que todas essas pessoas querem colocar as suas propagandas, as suas informações em pequeno espaço que não é muito grande na cidade. Porque a gente está subindo, né? Nós cada vez estamos indo mais para cima, a cidade não tem mais para onde crescer, o território já está quase todo ocupado, então nós estamos subindo. Então, isso faz com que adense demais. Então, eu acho que a gente podia, colocando a universidade à disposição, também estudar, né, nesse projeto de lei, aonde colocar esse lugar e em que regiões a cidade deve ter. Porque também não pode ser em qualquer região da cidade, como você está falando. Exatamente. Se eu moro num lugar, como é que vai ter um painel de LED com não sei quantas mil watts de potência na minha janela, né? Então a gente tem que estudar. Então, como existe um plano de zoneamento da cidade que diz o que a gente pode construir, qual o uso que a cidade tem que ter em cada região, o plano de programação visual também deve seguir essa mesma legislação. Com certeza, fazer um plano diretor da questão da programação visual. Mas o plano diretor, professor Carlos, inserido, por exemplo, nessa atitude do curso de arquitetura e urbanismo, está próximo ou distante do poder público, dos poderes públicos da região, para definir regras? Está próximo e longe ao mesmo tempo, né? A gente tem uma série de discussões, a universidade participa das audiências públicas sobre os planos diretores da região, e a gente sabe que muitas coisas acontecem no limiar das coisas, a gente propõe algumas atitudes, inclusive de programação visual, de zoneamento urbano, que às vezes outras forças, outras entidades da região acabam tomando um rumo diferente, né? Mas existe essa preocupação com o plano diretor, acho que isso tem que ter em qualquer lugar, né? Vereador Leonardo Peruca, voltando à questão da divulgação em painéis televisivos, os de LED, que chamam a atenção, são bonitos, ou coisa que o valha, esse tipo de mídia ele não é perigoso no trânsito? Com certeza, é muito perigoso no trânsito. Apesar de que os painéis que estão sendo colocados na nossa região, eles estão sendo colocados, acho que até por intenção dos proprietários, não porque haja uma regulamentação por parte do poder público, mas eles colocam sempre em esquinas onde tem a sinaleira. Até porque, por que eles colocam lá? Porque quando o meu carro está parado,
eu fico olhando para tudo, né? A gente olha para tudo quando o carro está parado. E hoje o Balneário Camboriú tem uma média de 40 a 1 minuto e 40 de tempo de fechamento de sinaleira. Então a gente fica ali, então eles colocam sempre próximos da sinaleira. Pontos estratégicos. Isso para beneficiar a questão da visibilidade dos painéis, mas também acaba gerando um conforto para o trânsito. Por quê? Porque aquilo ali tira atenção. Agora, se tu coloca num lugar onde o carro está parado, tira menos atenção. Isso tudo a gente quer construir junto com esse projeto de lei que vai ser aprovado, que vai ser votado na Câmara, de acordo com de acordo com os entendimentos e tudo. Até transmitir para as pessoas que estão em casa uma situação do nosso mandato. Eu estive conversando com o Henrique essa semana e o Henrique vai nos auxiliar, porque nós queremos agora, com as vésperas da discussão do plano diretor, o nosso mandato tem a intenção de trazer um debate técnico para o plano diretor, né? Eu tenho formação, professor, em Direito e Administração Pública. Então, eu vejo muita necessidade de se implementar alguns debates técnicos em leis, como o plano diretor e outras leis. E a gente vai criar agora uma comissão de apoio aos trabalhos da Comissão de Justiça e Redação no nosso mandato, baseado num grupo que o Henrique e outras pessoas lá do curso de arquitetura vão criar e vão fazer um debate dentro do curso, Luciano, que entende do assunto. Porque não adianta nós querermos discutir coisas que nós não temos capacidade técnica para discutir. Muito bem. E pichações também são consideradas poluição visual? Vamos saber após o intervalo. Até já. Este ano, o Balneário Camboriú está fazendo 50 anos. Nossa cidade é jovem, mas é próspera. Está entre as melhores cidades de Santa Catarina e do Brasil. Um alto índice de desenvolvimento humano. Uma das cidades mais ricas. A maior renda familiar do estado. Aqui tem emprego. Somos campeões de turismo. Temos uma Câmara de Vereadores atuante, transparente e aberta. E os cidadãos participam. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. 50 anos de cidadania e desenvolvimento. Retornando para o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo hoje o vereador Leonardo Pirucchi e os nossos convidados ligados à área de arquitetura e urbanismo, o professor Carlos, e o acadêmico do 7º período, o Henrique. Eu fiz um gancho, vereador Leonardo Pirucchi, falando sobre essa questão da poluição visual. Há quem admire e também há quem critique. Essa questão das pichações. Professor, acho que eu me dirijo ao senhor, é vista como crime, é legal, é poluição visual? Poluição visual depende, né? Depende do que é feito e aonde que é feito também, né? Estava conversando aqui em off que existem cidades, como São Paulo já, que existe uma certa regulamentação disso. Então, espaços destinados à arte, que a gente chama de grafite. Vira o grafitismo. Grafitismo, onde as pessoas podem fazer. Quando essa arte começa a invadir patrimônio público ou patrimônio privado, deteriorando ou danificando esse patrimônio, ela passa a ser pichação e ela é crime, né? Então, existe uma lei que regulamenta isso. Então, eu acho que a gente poderia pensar em a gente sabe que Balneário não é um lugar que tem, né, uma cidade que tem muitos espaços públicos disponíveis, né, mas nos poucos que existem a gente poderia regulamentar e nesses espaços, então, se abrir à arte, né, se abrir aos grafiteiros que gostariam de expressar suas manifestações. Quer se manifestar, Quando eu fui diretor de assistência à juventude, professor, da inclusão social, nós criamos um projeto piloto dentro da secretaria, que era baseado em cima de um projeto de Brasília que falava que grafite é arte, pichação é vandalismo. Nos mesmos moldes de um projeto que falava sobre Picasso não pichava, uma coisa assim, que falava sobre isso, abrir espaços públicos. Até mesmo porque hoje nós temos muitos artistas de renome internacional, brasileiros nesse segmento, e a população ainda não tem como distinguir o que é grafite e o que é pichação. A pichação é aquilo que nós vemos em edifícios, em lugares altos, tal, que é um símbolo, é uma coisa sem o toque de arte. E o grafite é uma forma da cultura de rua se manifestar. Então, a gente abrir espaços públicos para fazer com que abrir artistas da nossa região. Nós temos na cidade um artista famoso a nível estadual e nacional, que é o Diante. Se não me engano, Diante. Tem outros artistas, o Berejuque, ligados a esse tipo de coisa, que fizeram símbolos que foram premiados, inclusive em amostras nacionais dessa arte moderna, essa arte da rua.
Isso é muito interessante, eu acho que o poder público tem que incentivar. Até nós vamos entrar em discussão aí para, quem sabe, criar essa legislação aqui no município para incentivar esse tipo de coisa. Inclusive, recentemente teve uma exposição deles no Teatro Novo agora da cidade. E é legal até essa questão do que é pichação para o que é grafite, a questão, como o professor Carlos passou, daquilo que eu permito fazer dentro do meu espaço. Inclusive foi criado, até tem um site, uma mídia social que funciona dentro da plataforma do Google Maps, onde eu tenho um muro, eu quero disponibilizar ele para se fazer grafite, eu me cadastro e lá tem grafiteiros que fazem esse link, ele faz essa conexão dos artistas com o proprietário do espaço. Olha só o que é o brainstorm, né? Assim, a discussão aqui, ó. Já recebemos informações que eu não tinha nem noção. Imagina o Google, isso é uma arte tão interessante que o Google já se interessou fazendo um link para fazer isso interessantíssimo. Professor Carlos, quais são as principais consequências negativas da poluição visual? De qualquer nível, eu acho que a primeira coisa é que a intenção de quem está fazendo aquele anúncio se perde, né? A primeira coisa é essa, porque como o vereador já falou, é tanta informação que a gente não consegue nem distinguir o que está procurando às vezes. Então, me parece que até o investimento que os proprietários fazem nessa programação, muitas vezes se perde, né? Já citou várias cidades que isso acontece. Uma outra coisa é que ela deteriora a paisagem urbana, né? Como a gente estava conversando aqui anteriormente, a paisagem urbana é composta por vários elementos, né? Um deles, talvez o que mais apareça no nível do andar, é a questão da programação visual. E eu acho que isso deteriora a paisagem, faz com que a gente se sinta mal em andar nessas regiões. E a terceira coisa que eu acho que é muito ruim nessa questão é que ela se sobrepõe à programação urbana que a cidade tem que ter. A cidade tem que ter uma programação urbana que é própria das informações que a cidade quer dar ao seu cidadão, né? Tanto as informações de trânsito como outras quaisquer que podem querer ser dadas. Placa de rua, nome de rua, direções, não é? Onde é que eu entro para ir para tal lugar, onde é que eu vou para... Enfim, né? Uma seta que me indica a direção que eu quero tomar. Então, acho que esses aspectos, é por isso que eu chamo de programação, gente. Programação tem a ver com planejamento sempre, né? A gente não pode nunca ir pelo lado ruim da poluição. A gente tem que programar, né? Nós temos que ter leis e normas com que façam que essas atividades se tornem uma programação que realmente ajude a população. Muito bem, vamos agora à terceira e última pergunta do nosso telespectador. Na verdade, uma pessoa muito conhecida e influente na região da Anfre e mais precisamente aqui no município de Balneário Camboriú. Eu estou falando dele, do farmacêutico, excelente profissional, o senhor Ademir Mafra. Eu só gostaria de saber se nesse projeto dos outdoors, se tem nesse conteúdo, pelo menos assim, algum assunto, alguma coisa que proteja pelo menos a moral do cidadão, principalmente das crianças, para não ser tão agressivo, principalmente em questão de imagem, né? Que o texto às vezes eles respeitam, mas as imagens às vezes podem ser um pouco comprometedoras. Entende? Então eu gostaria de saber se isso aí existe, esse respeito, pelo menos pelo cidadão. Grande Ademir, um grande Mafra, uma figura quase que folclórica na nossa cidade, né? Um abraço para ele, para toda a família, é importante que ele participe também desse espaço. Existe sim, seu Mafra, nessa lei que a gente propõe, uma regulamentação sobre isso. Nós temos um projeto bastante extenso e que nós lá num inciso, num artigo, trouxemos algumas questões, proibindo apologia ao crime, apologia ao racismo, apologia ao uso de drogas e principalmente a questão das formas obscenas de dar notícia a alguma coisa, né? Recentemente nós tivemos aqui uma empresa que divulgou no outdoor uma bunda sem despida e isso gerou um impacto bastante grande na cidade. Alguns grupos mais conservadores, principalmente ligados à religião, trouxeram um debate à cidade que é importante. Nós não podemos fazer com que isso aconteça. Eu tenho um afilhado de 4 anos de idade e eu andando na Avenida Atlântica com meu afilhado, ele olha para a placa e diz: Dino, o que é aquilo? É complicado, esse tipo de coisa nós temos que defender a célula máter da sociedade, que é a família. Nós temos que defender esse tipo de coisa. Existem locais, horários e formas de se divulgar esse tipo de imagem. Só não pode acontecer de forma arredia, sem nenhum tipo de controle. A gente traz nessa lei regulamentação sobre isso também, Luciano. Muito bem, infelizmente estamos regidos pelo tempo, um assunto muito interessante. Acho que nós podemos ficar aqui por mais horas para debater. Eu faço um convite à população, vereador Peruca, que lhe procure em seu gabinete para as pessoas ligadas a essa atividade profissional de divulgação, painéis de LED, outdoors,
Frontlight ou que seja desse segmento, as pessoas que tiverem dúvida podem encontrar o Já senhor no recebemos seu algumas pessoas no nosso gabinete para sugerir situações acerca desse projeto. Está à disposição Nosso da gabinete está à população. disposição através tanto das redes sociais como do telefone. Isso aqui deve passar o nosso e-mail quando a gente, na tela quando a gente está aqui. Então, isso Seu telefone de contato? O nosso telefone aqui é o telefone da Câmara, que pode ser acessado, e o meu telefone celular pessoal, que é o 8406-8216. 8406-8216, ele está à disposição, pois eu sempre lembro que nós, vereadores, somos funcionários da população e como funcionários temos que estar à disposição. Professor Carlos Alberto Barbosa de Souza é o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da nossa Univale, que já tem há 18 anos completados agora no último mês de abril. Daqui a pouco, 2 décadas aí desse brilhante, maravilhoso curso, que eu acho que a cidade vizinha de Itajaí, uma cidade ANF, pode receber com certeza esse curso na Univale Camp 1, tá certo? Professor, certamente quem participou do programa conferiu e viu que realmente o curso de arquitetura está atrelado a essa atividade profissional que não se preocupa apenas com o crescimento da cidade na questão da construção arquitetônica, mas sim como a parte urbanística, onde envolve a mídia visual, não é mesmo? É verdade, então eu agradeço mais uma vez a oportunidade, quero colocar aqui ao vereador aqui o curso à disposição, estávamos conversando aí, a gente tem uma série de projetos que são desenvolvidos por alunos de pesquisa que tem a ver com urbanismo, com paisagismo, até com a construção civil da cidade, que eu acho que tem muito a contribuir com o desenvolvimento da nossa região e infelizmente de certa forma se perdem e não são colocados em prática. Então quero deixar o telefone da universidade, que é o 3261-1219, que é o curso de arquitetura. Pode nos procurar, gostaria de marcar uma reunião para nós podermos mostrar essa quantidade de projetos que nós temos. Nós temos até um portfólio para a região, para Itajaí, para Balneário, para todas as cidades, onde todos esses trabalhos são reunidos por município. Então está aqui nosso telefone à disposição de vocês. Obrigado, professor. Finalizo com o jovem acadêmico do 7º período, o Henrique Belin, que está aí na jornada final. Pronto para encerrar e pegar o canudo de arquitetura. Mais um super profissional que vai ser colocado no mercado. Sucesso a você, tá certo? Marcelo. Conte com o apoio do programa e que faça o melhor na sua tese, defendendo aquilo que você pensa que é o que você escolheu para a sua carreira profissional. Sucesso. Obrigado pela entrevista. Agradeço a participação. E nós encerramos mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Eu te espero semana que vem. Até lá.